Meu nome é Leonardo Leal Bobbio, falo com vocês diretamente do canal da Primeira Igreja Batista em Ilha das Flores e nós estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Vamos para a nossa quinta aula do nosso livro de práticas bíblicas, livro da Convenção Batista do Espírito Santo, onde hoje trataremos sobre a Igreja e o Ministério de Reconciliação, tendo como texto base Mateus 18, do 15 ao 22. Vamos ler ele? Então me acompanhe. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali não estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Iniciando a nossa aula, esses são alguns devocionais, quais são extremamente necessários para que nós possamos compreender a aula cada vez mais. Então peço para os irmãos que, sempre que forem iniciar as aulas, façam os devocionais, tentem seguir a rotina dos devocionais para que vocês possam compreender cada vez mais o estudo e, além disso, ser abençoados cada dia mais com uma mensagem diferente do Senhor. Na aula de hoje, a gente irá tratar um pouco mais sobre a Igreja e o Ministério da Reconciliação. Como já estudamos anteriormente, nós já vimos que a Igreja, a palavra Igreja, ela só é citada 2 vezes nos Evangelhos, e as 2 vezes no livro de Mateus. Vamos falar sobre a primeira dela agora, em Mateus 16, do 18 ao 20. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Se nós lermos atentamente esse versículo de Mateus 16, 18 e tentarmos entender um pouco sobre o sentido a qual Jesus se refere à igreja neste momento, a gente vai ver que a igreja aqui ela tem um significado universal. Ela não está falando de uma igreja como a primeira igreja de Ilha das Flores ou a primeira igreja de Vila Batista. Ela está falando de um sentido universal de igreja, no que tange a indestrutibilidade da igreja, dizendo que as portas do Hades não poderão prevalecer sobre ela. Não está falando de uma igreja que seja limitada a um tempo ou a um lugar. Outra coisa interessante que podemos perceber nesse texto é quando Jesus afirma: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que nós podemos entender quando Jesus fala sobre a pedra? Sobre Pedro ser a pedra? O que é a pedra? O que será que nós podemos tirar de conhecimento disso? Nós temos 3 possíveis significados para o que pode representar a pedra nessa afirmação de Jesus. Primeiro, a pedra pode representar o próprio Senhor Jesus e a sua obra de salvação. Segundo, pode representar Pedro mesmo, mas como o primeiro grande líder da igreja de Jerusalém. E terceiro, pode representar também a Pedro, mas em relação à sua confissão de fé que fez e que todos os crentes posteriormente repetiram. Embora existam essas correntes de pensamento, de identificação desta rocha, como o próprio Pedro, o Novo Testamento, em suas explanações seguintes, não deixa nenhuma dúvida quanto ao verdadeiro fundador e fundamento da igreja, Jesus Cristo, o Senhor. Embora existam vários
textos, várias teorias sobre o significado da palavra rocha ou da palavra pedra, como a gente, dependendo da versão como a gente lê, o próprio Pedro, no seu discurso no Sinédrio, ele diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores da religiosidade judaica, mas estabelecida por Deus como pedra angular. Posteriormente, em sua primeira epístola, é enfático ao afirmar a mesma verdade. O que fica evidente dessas passagens é que a igreja ainda seria uma realidade, mesmo sem Pedro. Porém, sem o Cristo, Filho do Deus vivo, ela não sustentaria. E isso é uma coisa, gente, que nós precisamos focar bastante. A gente precisa levar isso para a nossa vida como aprendizado, para que todo dia nós possamos aplicar isso em nossas vidas. A igreja, sem Pedro, ela pode existir, mas sem Jesus, ela jamais existirá. Então, toda vez que nós pensarmos na pedra fundadora da igreja, na pedra angular responsável pelo sustentamento da igreja, nós não podemos pensar em Pedro, nós devemos pensar em Cristo. Só para tentar exemplificar um pouco disso, irmãos, eu queria deixar essa frase do pregador Douglas Gonçalves, que ele disse que, no Evangelho, o prêmio não é a evidência que eu sou bom, mas sim que Cristo é. O que nós podemos entender com essa frase nesse contexto da nossa aula, pessoal? Que Pedro, quando ele diz que Cristo é a pedra fundamental, ele se tira da posição de evidência. Ele se torna dependente de Cristo. E não é quando nós estamos convertidos, quando nós temos as experiências com Cristo, isso não evidencia que eu sou bom, mas isso evidencia que Cristo é bom. Então, quando Pedro faz isso, fala assim, gente, não sou eu que sou a igreja, é Cristo que é a igreja, não sou eu que sou o fundador, é Cristo que é. Ele traz pra gente essa mesma relação. Tudo o que nós somos é referência do que Cristo é. Tudo aquilo que nós fazemos de bom se referencia, se vira, se mostra para aquilo que Cristo representa nas nossas vidas. Outro ponto importante desse texto, meus irmãos, que Jesus diz: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E o que as palavras chaves do reino podem representar para a gente? Elas têm 3 possíveis significados. O primeiro delas, a autoridade de desempenhar disciplina, legislação e administração da própria igreja. Ou seja, a igreja ela tem autoridade para poder disciplinar alguém, ela tem autoridade para ensinar alguém, ela tem autoridade para dar instruções sobre o caminho certo para qualquer pessoa. Além disso, ela tem a legislação própria, ela tem mandamentos que devem ser seguidos. E tem condição de se administrar como própria igreja. Ou seja, ela tem condição de se manter e de administrar os seus próprios recursos, os seus próprios bens, dependendo da situação como ela se encontra. O segundo significado de chaves do reino pode ser o poder de anunciar o perdão dos pecados. Ou seja, quando você anuncia o perdão aos pecados de alguém, você está dando a oportunidade daquela pessoa entrar no reino, ou a sua própria oportunidade de entrar no reino. Porque se nós lermos o texto de João 20, nós vamos estar vendo que no versículo 23, Jesus, quando reaparece aos discípulos, ele diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Ou seja, é um poder que Deus nos dá, que Jesus nos dá, uma orientação que Ele nos dá para anunciar o perdão ao pecado do próximo. E o terceiro possível significado é a oportunidade de trazer pessoas para o caminho de Deus, através da mensagem de salvação. Ou seja, a mensagem de salvação é a chave para a entrada do reino. E é isso que Jesus fez com todos os seus discípulos. Jesus mostrou o caminho para todos os seus discípulos e depois disse que eles teriam uma missão de anunciar essa mensagem de salvação a todos os povos da terra. E nós temos muita noção disso quando nós lemos o texto de João 20, do 20 ao 23, onde diz: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse:
a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Nós entendemos assim que estas chaves, que também foram entregues aos outros discípulos, são os termos pelos quais se anuncia o Evangelho. Mediante a sua pregação, a igreja liga, abre as portas da salvação àqueles que confessam o Cristo, o Filho de Deus vivo. Infelizmente, a recusa em aceitar a boa nova fecha, desliga do reino os pecadores. E é neste sentido que a igreja possui as chaves. Após ler esse texto, nós temos completa ciência de que as chaves do reino não foram entregues somente a Pedro, como muitos entendem quando fazem a leitura somente do capítulo 16 de Mateus, mas elas foram entregues a todos os discípulos e a todos aqueles que estavam presentes no momento em Cristo ressurreto, ele aparece para os irmãos. E pediu para que os irmãos fossem fazer o mesmo que ele fez com eles. Ou seja, anunciem a palavra de Deus, anunciem o evangelho de Deus. E hoje nós somos responsáveis por fazer esse trabalho. Essa é a missão evangelística que a igreja possui. A igreja tem essa missão de anunciar a palavra de Deus, de anunciar tudo aquilo que Jesus fez para os pecadores dos dias de hoje. Nós vemos aqui a primeira vez que a palavra igreja é tratada em um dos evangelhos. Mas isso não quer dizer que os evangelistas não se preocupavam com a igreja, ou que não se preocupavam em retratar a palavra igreja, ou eles não tinham noção do significado dela. Muito pelo contrário, existem várias outras metáforas dentro dos próprios evangelhos que tratam não da igreja em si, mas de palavras que têm o mesmo significado que ela. Por exemplo, João escreveu em dois versículos no seu livro o seguinte: em João 10,16, ele escreveu que Jesus chamou a igreja de rebanho. Depois ele escreveu em João 15,5 que Jesus nos chama de ramos da videira. Ou seja, Jesus já nos tratava como corpo, como a ideia de sermos uma união, uma comunhão de pessoas, seja através de um rebanho, ou seja através de ramos da videira. Então nós tínhamos já o que significava ser igreja, o corpo da igreja, tínhamos o significado dessa palavra. Por mais que ela seja apenas usada duas vezes, em duas situações diferentes nos evangelhos, tenham certeza que os evangelistas tinham noção disso. E com aplicação para a vida, nós devemos entender que Cristo, Filho do Deus vivo, como verdadeiro fundador e fundamento da igreja, é parte essencial da nossa fé. Viver essa verdade no testemunho diário tem a força de fazer outras pessoas se renderem a Jesus. Você tem vivido isso? E essa é a pergunta que eu deixo para todos os irmãos. Reflitam, vocês têm vivido isso? Ou seja, o seu testemunho diário tem força de fazer outras pessoas se renderem a Jesus? Pensem nisso. Muito do que nós somos é reflexo das nossas ações. O que as pessoas enxergam na gente é reflexo dos nossos comportamentos. Se as pessoas não enxergam Cristo em nossas ações, se as pessoas não enxergam Cristo em nós, é porque as nossas atitudes e as nossas ações não têm força para fazer as pessoas se renderem a Cristo. Nós precisamos trabalhar diariamente para que as pessoas possam encontrar em nós o caminho para Jesus. E esse é o principal e talvez o maior e mais difícil meio de levar as pessoas à salvação. É através do próprio exemplo, é através do próprio comportamento. Mas também, se verdadeiramente aplicado e da maneira correta, é a maneira mais forte para converter uma pessoa. Uma pessoa que ela tem um comportamento em que aproxima-se de Cristo, as pessoas logo de cara, elas já se inspiram em você, elas já têm uma visão diferente de você. Então nós precisamos ter esse comportamento para que as pessoas possam enxergar em nós a Cristo e não simplesmente pecadores. A partir do momento que a gente entende isso, a nossa vida e a nossa missão ela muda. E nosso foco ele passa a ser apenas o de anunciar as palavras de Deus. Tópico 3, irmãos.
realidade. E apenas um pequeno subtítulo para que nós possamos entender esse tópico. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18,14. Como nós lemos no início da lição, o texto de Mateus 18, no versículo 15 ao 18, obviamente Jesus se refere a uma assembleia local. Somente a uma igreja local é possível levar a apreciação do caso de um irmão desviado. Vamos contextualizar rapidinho. Jesus encerra seu discurso anterior, em Mateus 18, do 12 ao 14. Neste discurso, Jesus diz o seguinte: o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não haverá as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E Jesus encerra esse discurso falando sobre a ovelha desgarrada e perdida. E esta ovelha é dada tanta importância que por ela o pastor deixa outras 99 para poder encontrá-la. Depois dessa parábola da ovelha perdida, Jesus ele entra no texto de Mateus 18, 15 até o versículo 18 e fala sobre essa questão de uma possível assembleia local onde irmãos estariam julgando o caso de um problema entre esses dois irmãos. O que nós devemos entender primeiro desse texto? O que nós podemos tirar de bom? A igreja ela deveria ser o local correto para se julgar esses casos com justiça. Ou seja, nós entendemos que como nós somos o povo de Deus, os filhos de Deus, nós temos a capacidade de julgar com justiça qualquer caso que se apresente a nós. O corpo de Cristo ele deve ser capaz de resolver os seus próprios atritos sem auxílio da justiça dos homens. Porque pense comigo, se a gente não consegue resolver nossos próprios problemas, que autoridade nós temos para servir de exemplo para alguém lá fora? Se nós não temos nem condição de nos mantermos em comunhão, qual o exemplo e qual a referência que nós somos para o povo pagão, para os não cristãos do nosso tempo, para todos os pecadores que estão no nosso tempo? Então, nós temos que ser capazes de resolver os nossos próprios problemas como igreja, dentro da própria igreja. Porque a partir do momento que um irmão entra na justiça contra outro irmão, isso é uma vergonha para todo o povo de Deus. Porque isso não serve de exemplo para o que Cristo quer que nós vivamos. Cristo quer que nós possamos se perdoar um ao outro. Cristo quer que nós vivamos em comunhão. E a partir do momento que a gente entra nessa guerra com outro irmão, nós estamos trazendo não só mal para a gente, mas como um péssimo exemplo para toda a igreja e para todos aqueles que acompanham a igreja de fora. E só para nós termos uma ideia disso, Jesus diz: se o teu irmão pecar, vai ter com ele. Ou seja, o ensino de Jesus inverte o pensamento habitual a respeito do perdão. Não é o ofensor que toma a iniciativa, e sim o ofendido. Além disso, tomar a iniciativa da busca expressa o cuidado pelo outro. Na ideia de Cristo, a pessoa que se sentiu ofendida pelo ofensor, ela tem que procurar o perdão. Ela tem que procurar resolver as coisas com seu irmão. Não esperar, não, aquele irmão me ofendeu, cara, eu vou esperar ele vir aqui falar comigo. É o que todos nós queremos. Quando nós nos sentimos ofendidos, a nossa primeira reação é: poxa, eu fui ofendido e eu quero receber perdão. Mas o que Cristo quer é realmente: poxa, eu fui ofendido, mas eu vou procurar o perdão. Eu vou procurar as coisas. Eu vou procurar resolver as coisas da maneira certa. É isso que Cristo quer da gente, é isso que Cristo solicita que nós façamos. E foi assim que ele agiu a partir do momento que a ovelha se perdeu. A ovelha que se perde, ela é como um pecador. E Cristo vai atrás dela, por mais que ela tenha fugido e por mais que ela tenha tomado outro rumo e outra direção, Cristo a busca e a traz de volta para dentro do seu rebanho. Outra coisa é que Cristo deseja que essas relações, primeiramente, tentam ser resolvidas, esses problemas tentam ser resolvidos entre você e o seu irmão. Então, entre ti e ele só. Vai ter com ele sozinho. Esta é uma condição de prudência e de amor.
evita exposição e abertura de feridas. E se ele te ouvir, ganhastes o irmão. O desejo de Jesus é que toda desavença se encerre aqui. Irmãos reconciliados, ovelha resgatada, a vontade de Deus cumprida na vida de ambos. Procurem, irmãos, sempre resolverem todos os seus problemas em secreto. Não façam exposição dos problemas que vocês têm com outros irmãos. Primeiro, porque essa é uma exposição muito grande, tanto para você quanto para as outras pessoas. As pessoas que veem vocês, que seguem os seus exemplos, que usam você como referência, a partir do momento que um problema é exposto, isso pode gerar um dano à imagem, não só do cristão, mas da igreja também, irmãos. Então, todos os problemas que vocês têm com alguém, com algum irmão, com algum familiar ou com alguma pessoa, tentem sempre resolvê-los em secreto. Somente você e o seu irmão. Somente o ofensor e o ofendido. Somente as duas pessoas envolvidas que se perdoem e se acertem diante desta situação. Pode ser que não seja possível resolver tudo numa reunião pessoal e privada, então é necessário ajuda. E o princípio do testemunho já estava estabelecido na lei de Deuteronômio. Porém, o ensino de Jesus é mais ousado que a lei. As testemunhas aqui são para ajudar no processo de reconciliação e no resgate de quem dele necessitar. Ou seja, irmãos, neste momento, nós entendemos que os dois irmãos que ele pede que o acompanhem quando a pessoa não quer te ouvir, eles sirvam também na tentativa de reconciliar. Eles vão lá para apaziguar, eles vão lá para tentar convencer o irmão que há um problema que precisa ser resolvido entre eles. Então, é necessário que os irmãos que estejam envolvidos na tentativa de apaziguar vão em contato com este irmão na tentativa de tentar buscá-lo de volta para o caminho certo. Outra questão importante, irmãos, é quando Cristo diz: se nenhuma dessas situações resolver, trata-o como gentil e publicano. E na nossa primeira impressão que nós temos é: não, então vamos deixar essa pessoa perdida mesmo e não tem mais jeito. Mas a verdade é que nós temos que entender que Jesus, quando nos encontrou, nós éramos publicanos, nós éramos gentios, nós éramos pagãos. Ou seja, Jesus teve esse cuidado com a gente. Então, quando nós entendemos, quando nós lemos que nós devemos tratar este irmão como pagão, como publicano ou como gentio, isso quer dizer que Jesus está pedindo para que nós tratemos esse irmão da mesma maneira como ele nos tratou quando nos conheceu. Ou seja, tratar como gentio é cuidar deste irmão, é demonstrar amor e prudência com ele. E deste modo Deus nos tratou. E é deste modo que Deus quer que nós tratemos os nossos irmãos. Exemplos disso é qual foi a atitude de Jesus com gentios e publicanos, por exemplo. Mateus, Zaqueu, a mulher samaritana e os romanos que os crucificaram foram publicanos e gentios perdoados por Jesus. Aplicação para a vida, irmãos. Qual tem sido a nossa atitude para com aqueles que um dia caminharam conosco e hoje já não fazem? Jesus olhou com compaixão para os publicanos, meretrizes, gentios e os que eram como ovelhas que não têm pastor. Como eu e você. Temos imitado Cristo nesse aspecto? Uma outra frase que eu queria deixar para todos vocês é uma frase de R.C. Sproul, que ele diz que quando o homem não tem Deus no seu pensamento, isso reflete no que ele faz. Ou seja, se nós temos Deus no nosso pensamento, nós vamos refletir isso nas nossas ações. Quando nós não temos Deus no nosso pensamento, também refletiremos isso nas nossas ações. E nessas ações, gente, na tentativa de recuperar os irmãos, de reconciliar os irmãos que estão em pecado, que estão perdidos, nas ovelhas que estão perdidas do nosso rebanho, nós temos agido como Cristo nesse aspecto? Ou nós temos simplesmente abdicado dessa responsabilidade e vivido as nossas vidas de uma maneira totalmente apática a isso? Para que nós possamos refletir coisas boas, refletir aquilo que Cristo quer, nós primeiro precisamos ter Cristo em nosso pensamento e saber o que Cristo quer de nós. A partir desse momento, passaremos a imitar a Ele e refletir aquilo que Ele é e não aquilo que nós somos.
Quarto e último tópico, reconciliação. Vamos pensar um pouco mais na questão das chaves. As palavras ligado no céu e ligado na terra foram usadas muitas vezes para defender a tese de que a igreja poderia decidir, através do sacerdócio e do sacramento, sobre o destino espiritual das pessoas. A reconciliação promovida na igreja local se refletirá na igreja universal e no céu, lugar de comunhão e não de conflitos entre ofensores e ofendidos. Quando Cristo fala pra gente que o que está ligado na terra será ligado no céu, significa que os nossos relacionamentos de hoje refletirão na eternidade. Isso significa o quê? Que a relação que eu tenho com meu irmão, que como eu ajo com meu irmão, como eu cuido do meu irmão, como eu cuido dos gentios, como eu tento trazer de volta os meus irmãos que estão perdidos, todo esse cuidado que eu tenho com as pessoas, ele reflete na eternidade. Nossas ações, todo o nosso comportamento, ele não é para que nós possamos viver o dia de hoje, mas para que ao fim da nossa vida nós possamos alcançar o prêmio que é a salvação em Cristo. Sendo assim, irmãos, nós temos que entender que as nossas ações elas devem ser corretas hoje, que nós devemos passar a imitar a Cristo imediatamente, que nós temos que estar cada vez mais preparados para buscar esses irmãos que estão perdidos, buscar a reconciliação dos irmãos que hoje se sentem ofendidos conosco, ou os irmãos que por algum motivo nos ofenderam, e nós temos que ir lá pedir o perdão desses irmãos. E tudo que está ligado na terra também será ligado na eternidade, e as ações boas que você faz hoje na terra refletirão e voltarão para você no futuro, quando estiver na glória eterna, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus encerra este pequeno discurso apontando para o resultado da comunhão entre os crentes. Se concordarem, isto é, tiverem comunhão de pensamentos e atitudes acerca de algo, o Pai que está nos céus lhe concederá o que pedirem. A oração efetiva deve ser baseada em um acordo do qual se tirou por completo toda a concentração egoísta sobre nossas necessidades e desejos. A igreja que vive em comunhão, isto é, em acordo de pensamentos e atitudes, pratica o mistério da reconciliação e recebe do Senhor a resposta às suas orações, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós, como igreja, devemos viver sempre em comunhão. Caso não haja comunhão, Deus nos orienta à reconciliação com nossos irmãos. É deste modo que o Senhor deseja que nós nos relacionemos. É deste modo que Jesus deseja que nós sejamos um para o outro e nos encontramos principalmente para servir a Ele. Aplicação para a vida, irmãos. Muitas vezes, a atitude de quem é ofendido é comentar com outras pessoas, procurar o pastor ou falar na igreja. Quem faz assim está agindo na contramão do que Jesus ensinou. Você procura o irmão que te ofendeu para conversar antes de tomar qualquer atitude? Nossa primeira atitude na hora de buscar a reconciliação, irmãos, deve ser procurar a pessoa de forma privada e individual, sem que seja necessário expor a ninguém os problemas. Se eu conseguir resolver individualmente com você, que é meu irmão, eu não preciso expor isso para ninguém. Ou seja, ninguém não vai ter feridas abertas, não vai ter imagens manchadas, não vai ter exemplos sendo sujos diante do Senhor. Ou seja, a melhor forma de nós podermos resolver os nossos próprios conflitos é indo direto à pessoa. É isso que Deus nos orienta, que nós como irmãos devemos resolver os problemas uns com os outros, que nós devemos nos reconciliar uns com os outros, que nós não precisamos ficar expondo os nossos problemas para todo mundo, nós não precisamos resolver isso na justiça dos homens, mas que nós temos a capacidade de resolver isso individualmente, um com o outro. Entrando no último tópico, só para a gente fazer algumas considerações finais sobre a nossa lição. A igreja, onde Jesus é a pedra fundadora, ela está decidida a realizar a missão correta. Nós temos que entender, diante de tudo que nós vimos nessa lição, precisamos entender que Cristo deve ser a nossa referência. Quando nós pensarmos em fazer qualquer coisa, em agir de qualquer forma, devemos olhar primeiro para Cristo. Ou seja, a igreja que tem Cristo como referência, ela pratica a missão que Cristo nos ordenou.
Nós temos que usar sempre o exemplo de Cristo. Cristo ele deve ser nosso exemplo principal, porque a partir do momento que nós olhamos para Cristo, nós temos que enxergar nele a perfeição e as ações corretas que nos levarão para o caminho correto. Ou seja, uma igreja que está decidida a ter o seu papel na sociedade, uma igreja que está decidida a agir de forma correta com os gentios, uma igreja que está decidida a trabalhar da forma correta, é uma igreja que tem Cristo como pedra fundadora dessa entidade. É uma igreja que ela tem Cristo como pedra angular e responsável pela sustentação dessa igreja. E essa igreja é a igreja que Jesus fala que nem as portas do inferno sobressairão sobre ela. E a responsabilidade que Deus nos dá é uma responsabilidade muito grande. Nós somos embaixadores da reconciliação. Nós que levamos a reconciliação conosco para as outras pessoas. Não é as outras pessoas que têm que se reconciliar conosco. Nós, como cristãos, devemos entender que o maior interessado em resolver os problemas somos nós mesmos. Nossas relações pessoais, elas são um reflexo e prova real da nossa conversão. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que da forma como nós agimos com os outros, é um reflexo do nosso próprio relacionamento com Cristo. E só para a gente finalizar, irmãos, eu queria deixar mais uma frase, essa de Spurgeon, que diz que como o calor é mais intenso perto do sol, assim é a nossa felicidade junto a Cristo. Ou seja, irmãos, quanto mais próximo nós estivermos de Cristo, quanto mais próximo nós estivermos do exemplo de Cristo, maior será a felicidade em nossas vidas. Então que nós possamos levar essa lição para as nossas vidas e entender que é necessário imitar a Cristo, ser uma pessoa reconciliadora, buscar o perdão dos irmãos, ir atrás das ovelhas que estão perdidas. Essa é a missão que Cristo anunciou para nós. Esse é o destino que Cristo anunciou para os discípulos e disse para eles anunciarem para o mundo inteiro. E nós somos a continuação dos discípulos. Nós somos aqueles que continuam a pregar a palavra de Cristo nos dias de hoje. Nós somos os embaixadores dessa reconciliação. Por hoje é só. Finalizamos a 5ª lição do livro e espero que no próximo domingo vocês estejam aqui novamente para acompanhar a 6ª lição dessa jornada. Até lá, irmãos. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todo mundo.